Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre a adição de vetores, composição de translações e iremos resolver exercícios variados envolvendo a adição de vetores e composição de translações. Ora bem, comecemos então pela adição de vetores, utilizando aqui então a regra do triângulo. Diz o seguinte, parece um bocadinho confuso aqui a definição, mas vais ver que na prática é muito simples. Para adicionar dois vetores, U e V, faz-se coincidir a extremidade de um representante de U, a extremidade do primeiro, com a origem de um representante V, com a origem do representante do segundo. O vetor soma vai ter origem no primeiro, em U, e extremidade na extremidade do representante V. Parece muito confuso, mas vais ver que é super simples. Olha aqui este exemplo aqui representado em baixo. Se quisermos representar o vetor soma, U mais V, o que é que vamos fazer? Podes fixar aqui o vetor U e ir tirar apenas um representante, para não estarmos a tirar dois representantes, apenas um representante de V, em que a origem de V fica aqui na extremidade do vetor U. Ou seja, o que é que vamos ter que fazer? Vamos desenhar aqui um representante da origem até à extremidade, 2 para a direita, 3 para cima, unimos e definimos então aqui o vetor V. Aqui então, na extremidade de U, 2 para a direita, 3 para cima, unimos e cá está o nosso vetor V. O que é o vetor soma? Efetivamente, o vetor soma vai da origem do primeiro vetor, da origem de U, até à extremidade do vetor representante V, que foi unido aqui na extremidade de U. Ou seja, da origem de U até à extremidade de V, e é isto que é o vetor soma. Não é nada difícil. Vamos ver agora alguns casos especiais de soma de vetores. Neste caso, vetores que têm a mesma direção. Começamos aqui pelo primeiro caso. No primeiro caso, indicam-nos que tem a mesma direção e com o mesmo sentido. O que é que dará o vetor soma? Não é difícil. Se tivermos a mesma direção, o mesmo sentido, o vetor U mais o vetor V, lá está a mesma coisa. A extremidade, na extremidade de U, colocar a origem de um representante V e da origem do vetor U até à extremidade do vetor V, cá está, da origem de U até à extremidade do vetor V, obtemos aquilo que será o vetor soma. Okay? O que é isto? Se reparares bem, o que é que temos aqui? O comprimento de U mais V é precisamente o comprimento de U mais o comprimento de V. Ok, segundo caso, mesma direção, mas com sentidos contrários. Temos aqui o vetor U e o vetor V, têm a mesma direção, mas sentidos contrários. O que é o vetor soma? A mesma coisa. Na extremidade de U, vamos colocar a origem de um representante de V, e o que é que nos vai acontecer? Vai-nos acontecer que o nosso vetor soma vai da origem de U até à extremidade do vetor V. E o que é que nos deu aqui? Deu-nos um vetor que tem o sentido do vetor que tem maior comprimento, que é o vetor V. Repara que o sentido V e do sentido U mais V é exatamente igual. E agora aqui uma particularidade. Apesar de ser um vetor soma, este vetor soma que está aqui é a diferença, tem de comprimento, a diferença dos comprimentos do vetor V com o vetor U. Uma curiosidade. Terceiro e último caso. Mesma direção, sentidos contrários com o mesmo comprimento. Ou seja, o que é isto? Vetores que são simétricos. Vetores que são simétricos, o que vai acontecer? Lá está outra vez a mesma coisa. Na extremidade de U, colocar a origem de V e o vetor soma vai da origem do primeiro até à extremidade do segundo, que são exatamente o mesmo ponto. Ao ser o mesmo ponto, quer dizer que a soma de vetores simétricos é exatamente aqui o nosso vetor nulo. Algumas propriedades da adição de vetores que nos vão ajudar na composição de translações. Se tivermos 3 vetores, começando aqui só com 2 na primeira propriedade comutativa da adição de vetores. Se te enganares, se trocares o primeiro com o segundo, em vez de U mais V, fizeres V mais U, o vetor soma obtido no final é exatamente o mesmo. Segunda propriedade, se somares um vetor, o vetor nulo, fica exatamente o mesmo vetor, tal e qual aqui a aludir à propriedade da soma da adição, em que quando se soma um vetor, quando se soma um 3 com 0, dá 3, quer dizer que o 0 é o elemento neutro. E aqui, neste caso, a propriedade de existência de elemento neutro também neste caso, mas no caso dos vetores. Como vimos agora, se tivermos um vetor a somar com o seu simétrico, o que dá um vetor nulo, e como última propriedade, se tiveres a soma de mais do que um vetor, podes optar por trocar, podes optar por associar como quiseres, que o resultado final do vetor soma final vai ser exatamente igual.
Passamos agora à composição de translações. O que é a composição de translações? É composta de uma translação com outra translação. Ou seja, no fundo, são dois movimentos. A forma de se escrever matematicamente pode ser um bocadinho confusa. Vou tentar traduzir o melhor possível para que não suscite muitas dúvidas. A forma de escrever é assim. Este sinal que está aqui lê-se após. E a confusão pode vir agora assim. A translação segundo o vetor V é feita após a translação segundo o vetor U. Então quem é que vai fazer primeiro? A translação segundo o vetor U. É isso mesmo. Então quando temos uma composta, o que nós podemos traduzir, agora vamos traduzindo, é que vamos fazer primeiro a translação segundo o vetor U. E o que se obtiver, em P aplicando o vetor U, esta imagem, vamos aplicar o vetor V. Esta é uma hipótese. Ok? De traduzirmos aqui a translação composta. A outra hipótese é, como vamos fazer dois movimentos, podemos ir descobrir o vetor soma e automaticamente nesse ponto P aplicarmos o vetor soma. Ok? Vamos ver um exemplo. Queremos descobrir a translação composta segundo o vetor V e o vetor U do ponto A. Tal como acabei de explicar aqui, o que é que se vai fazer? Se a translação segundo V é feita após a translação segundo o vetor U, vamos primeiro fazer a translação segundo o vetor U. Ou seja, em A vamos aplicar o vetor U. Vamos aqui ao nosso esquema e em A vamos aplicar o vetor U. Quem é que nós obtemos? O nosso ponto P. Muito bem. Então esta parte já está. A seguir, faz a translação segundo o vetor V. Quer isto dizer, então, que a imagem obtida, que foi o B, vamos somar o vetor V. Se em B aplicarmos o vetor V, onde é que nós chegamos? Chegamos aqui ao vetor C, que é então o resultado da composição das duas translações do ponto A, obtém-se então o ponto C. Segunda opção, a translação composta do ponto A, segundo V e segundo U, é aplicarmos em A o vetor soma. Então o que é que se pode fazer? Pode-se pegar no vetor U, na extremidade de U, aplicarmos a um representante do vetor V, aqui, a origem do vetor V, e da origem do vetor U até à extremidade do vetor V, obtemos então aquilo que será o nosso vetor soma. Se formos aplicar este vetor azul em A, o que é que nos vai acontecer? Aplicando aqui em A, o que vamos obter é precisamente o ponto C diretamente. E esta é a segunda opção. Ok, vamos ver então aqui alguns exercícios de aplicação da adição de vetores e composição de translações. Temos aqui um retângulo composto por 12 quadrados, todos iguais ao que está pintado ali, o ORPQ, e agora pretendemos fazer nas 4 primeiras linhas a adição de vetores. Primeiro caso, AG mais GL. Sempre a mesma coisa. Podes não mexer no primeiro vetor e apenas no GL, neste caso, tirar um representante e certificar-te que a origem do segundo está na extremidade do primeiro. O vetor soma vai ser aquele vetor que vai da origem do primeiro até à extremidade do segundo. Este é um caso muito simples. Porquê? Porque se reparares aqui o ponto G já está exatamente igual. Ou seja, AG mais GL, já temos ali o ponto, já temos a ligação feita. Não precisamos tirar nenhum representante do segundo vetor para colocarmos em G. Ou seja, o que é o vetor soma? É o vetor que vai da origem do primeiro até à extremidade do segundo. Ou seja, o vetor soma será AL. Este é um caso simples. Segundo caso, KH mais PI. O que é que fazemos? Pegamos em PI, um representante de PI e vamos colocar a origem, não em P, mas na extremidade do nosso primeiro vetor, em H. E cá está o nosso representante do vetor PI. Qual é o vetor soma? Vai da origem do primeiro até à extremidade do segundo, KN. A linha C, BI mais DS. BI mais DS. É o caso que vimos especial ainda há pouco, que tem a mesma direção, mas sentido contrário. Se em I colocarmos em um representante DS, que irá até aqui ao ponto R, da origem do primeiro até à extremidade do segundo, teremos então o vetor soma, que tem a mesma direção, tem o sentido daquele que tem sentido maior, e neste caso que é o BI,
e neste caso será de B até R. BR. JI mais DC. JI mais DC também é um caso especial que vimos há pouco. São vetores simétricos. Têm a mesma direção, o mesmo comprimento, mas sentidos contrários. Se colocarmos em I a origem de D e se virmos onde é que tem a extremidade e a origem do primeiro e a extremidade do segundo coincidem exatamente num ponto só, e quando isto acontece, estamos perante o vetor nulo. Os dois últimos casos são composição de translações. Então, o quadrado que está aqui sombreado, vamos aplicar então estas transformações que aqui estão. A translação composta através destes dois vetores que aqui estão. Neste caso, BM e SL. Como é que nós podemos fazer isto? Muito simplesmente. Primeiro, aplicarmos a translação segundo SL. Cá está o nosso vetor. Começamos ali pelo segundo, porque é o primeiro após o segundo. E segundo SL, vamos obter então este quadrado que está aqui. Primeiro, a translação está feita. E segundo o vetor BM. O vetor BM, neste caso, é deslocar aqui dois lados do quadrado, ou 4 unidades do quadriculado, para cima. Deslocando então os 4 para cima em cada um dos pontos, ou no nosso quadrado, obtemos então aqui o nosso quadrado GIRS. GIRS. Da mesma forma, feito aqui em baixo, fazemos a translação primeiro segundo AM. AM é deslocar aqui duas quadrículas para baixo e obteríamos então aqui o quadrado PQFH, e depois fazemos a translação segundo o vetor GD. Se reparares lá em cima o vetor de GD são 4 quadrículas para a direita. Se a cada ponto aplicarmos 4 quadrículas para a direita, obteremos então aqui o nosso quadrado TLJC. E será a resposta então aqui à última questão, à última linha. Um exercício que saiu no instrumento da frição amostral do 8º ano deste ano que passou. Diz o seguinte: na figura ao lado está representado um retângulo ADLI composto em 6 quadrados geometricamente iguais. Os triângulos sombreados são geometricamente iguais e os vértices coincidem com os vértices dos quadrados. Qual a isometria que transforma AEF, o triângulo está aqui em baixo, no triângulo GKL? Não são reflexões deslizantes. Será um destes dois casos que aqui estão. Okay? Vamos ver aqui para o primeiro caso. A composta da translação segundo o vetor AF mais KL. Neste caso, e pelas propriedades da adição dos vetores, podemos tanto desfazer uma como outra. Ou seja, porque temos a adição de vetores, é comutativa. Podemos começar aqui primeiro por AF. Se deslocarmos segundo AF, o que é que nos vai acontecer? É a diagonal aqui de um dos quadrados. A imagem do A será F, a imagem do E, uma diagonal será J, e a imagem do B, a diagonal será K. E obteríamos então o triângulo. Do E será J, do F será K e do A será F. Que é este. Peço desculpa. Se deslocarmos então este triângulo obtido segundo o vetor KL, o vetor KL é deslocar aqui um dos lados do quadrado, neste caso para a direita. O J dará então o K, o L e o F, o G. E dá-nos precisamente a imagem que nós queríamos, ou seja, a opção correta será A. Se fôssemos fazer segundo deslocamento que está aqui, primeiro segundo LG e depois segundo FE, a imagem obtida daria aqui fora da figura, não seria esta a resposta correta. Por último, o exercício da prova final de C-Ciclo 2019, que diz que estão representados os quadrados A, B, C, D e EF, que é H, sendo o ponto E, o ponto H, o ponto G e o ponto F os pontos intermédios do quadrado maior, aqui representado. Qual será a soma do vetor BF mais EH? BF mais EH, se EH tirarmos um representante e a origem desse representante ficar em F, temos aqui o representante, então da origem do primeiro à extremidade do segundo, BG, será então a nossa resposta correta. E é tudo, até um próximo vídeo.